Olá, Marília. Boa noite. Oi, Felipe. Olá, boa noite, Tati. Boa noite. Tudo bem? Tudo e contigo? Bem também. Saiu bem relaxada da aula de Pilates? Ah, sim. Pilates é muito bom, né? Ajuda muito. Sim, que saudade de Pilates, inclusive. Essa da universidade que eu estou estudando, se você quiser, dá para fazer. É gratuito. Só mandar o link. Ah, me manda então, me manda. É o É que então? É às quintas-feiras? Como é que é? terça e quinta, 7 horas. Terça e quinta, 7 horas. Vamos fazer, Tati. Tem que se Então, cuidar, né? é gratuito para toda a comunidade, então, né? Sim, tem Aí que o pessoal aproveitar. tem. Tem tanta coisa Sim, boa gratuita, né? A gente tem que valorizar. verdade. Aí o pessoal tá entrando, ó. Daqui a pouquinho. Inicia, falta um minutinho. Essa live tá recheada. Pro seu horário exótico, né? É. Oi, Deza, oi, Dani. Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Dan. Oi, Marília, Rita, Kate. Sejam bem-vindos. Aí, Felipe. Gente, dá coraçãozinho pra live não cair. Dá coraçãozinho, Ótimo, gente. concordo. Olha, E, coraçãozinho. e manda aviãozinho aí pro pessoal aí assistir, que essa live ela tá top. Top das top, né, Exatamente. Felipe? Então vamos começar, né, com o nosso convidado aí, o Felipe, né, que se disponibilizou aí participar da nossa live. Conta um pouquinho pro pessoal sobre você, Felipe. Então, né? Fazer um currículo resumido aqui, né? Uma biografia, uma mini bio, como costumam pedir quando a gente vai participar de editais, né? Então, sou Felipe Russo, eu sou natural de Manaus, Amazonas, e eu moro em São Paulo já faz bastante tempo. Eu sou autor de alguns livros premiados, como esse aqui, Asfixia, e Uau! esse outro aqui, é Caro Jovem Adulto. Isso aqui foi feito com uma Show! fonte que eu mesmo fiz, olha. Que Se chama show! Limite Circular. Esses dois livros que eu fiz, eles são premiados, né, pelo concurso nascente da USP. O Asfixia, ele foi premiado em 2016 e o Caro Jovem Adulto foi premiado em 2017. Além de escritor, né, autor de romances, eu também sou formada em licenciatura em matemática pelo IME-USP. Sou cofundador e diretor executivo da Saga Pro, a EdTech do Bem-Estar Escolar, uma startup incubada no Cietec IPEM USP, que é uma incubadora associada à Universidade de São Paulo, a mais antiga incubadora universitária do país. Já tem mais de 100 startups incubadas lá, inclusive startups muito famosas, como aquelas de teste genético, chamado Genera, por exemplo. Uau! É bem interessante. Ah, depois a Patrícia ela pode te contar. Eu fiz o meu teste lá, minha irmã fez, a Patrícia fez. É bem legal, Tati. Que legal! Aí vamos ver o que mais. Além de tudo isso, né, eu tenho há 9 anos o site blog Super Eficiente Mental. Tem mais de 100 publicações lá, dentre relatos pessoais, entrevistas e ensaios. O foco sempre foi, né, nas narrativas da comunidade superdotada para a comunidade superdotada.
Porque é muito fácil alguém te dizer o que é um superdotado baseado num filme, baseado numa música, baseado num estereótipo socializado. E esses estereótipos, eles são socializados por pessoas neurotípicas para toda a comunidade, seja ela neurotípica, seja ela neurodiversa. E nós neurodiversos, a gente sabe que esses estereótipos não correspondem à nossa vivência. Esses estereótipos eles não correspondem à nossa experiência de ser e estar no mundo. Então, é preciso a gente revisar tudo isso, né? A gente Uhum. repovoar o imaginário social. Então vamos seguir. Foi beber Vamos água? seguir. Vamos seguir. Então eu vou falar hoje, né, a convite da Tati aqui, sobre narrativas de altas habilidades e superdotação. Nada de nós sem nós. Eu vou começar com uma provocação, estejam preparados. Legal. Vamos lá. Estou ansiosa aí para essa live. Sim, isso é uma delícia. Poder compartilhar com você e com vocês todo esse conteúdo, né, que eu ando acumulando e pesquisando ao longo dos anos. Nada de nós sem nós. Quem melhor conhece a exuberante vida interior do superdotado? O superdotado ou um pedagogo neurotípico? O superdotado ou um psicólogo neurotípico? O superdotado ou um psicopedagogo neurotípico? O superdotado ou um psiquiatra neurotípico? O superdotado ou um advogado neurotípico especialista em educação inclusiva? A resposta parece óbvia, mas as práticas que temos e vemos contradizem a lógica. Constantemente, as pessoas neurotípicas colocam palavras nas nossas bocas, projetam comportamentos estereotipados em nossos corpos. Não, basta, Tati. Nós, superdotados e pessoas com altas habilidades, podemos, queremos e narramos nossas trajetórias, à luz da nossa própria exuberante vida interior. Nossas histórias têm valor, principalmente quando ressoam nos corações dos nossos pares. E assim eu vou abrir aqui a nossa live, a nossa discussão. Né, esse texto, né, que o Felipe fez, onde ele me enviou, né, e eu achei assim algo assim muito incrível, né? Porque assim, como se diz, né, para falar de nós é fácil. Ser nós, aí que tá. Aí que tá o difícil, né? É igual muitas vezes nós vemos, né, situações, né? O primeiro item que o Felipe colocou assim: quem melhor conhece a exuberante vida interior do superdotado? O superdotado ou um pedagogo neurotípico? Né? Por exemplo, nós temos, né, vários fatos que a gente vê, né, de crianças, e a gente também, né, quando a gente foi criança, que a gente adentrou na sala, né, quando que o professor neurotípico, né, ele sabia lidar conosco, né, quais deles, na época que a gente estudou, né? Quais deles sabiam, tinha esse processo, né, de inclusão das diferenças, né? Muitas vezes até nos dias de hoje a gente vê que isso se repete, né? Não é culpa do pedagogo, né? Porque ele tem a formação dele, né? Ele passa por aquele processo de formação, mas ele não sai sabendo tudo. E muitas vezes nem consegue saber tudo, porque tem que trabalhar, às vezes, em 3 horários para dar conta de todos. Né? Então é complicado isso. Por isso que nós temos que trabalhar tanto a saúde emocional, né? Para estar sabendo lidar aí com essas peculiaridades, né, Felipe? Sim, aí a gente traz uma crítica também ao próprio processo de formação de pedagogos e licenciandos nas universidades, sejam elas públicas ou privadas. Não existem disciplinas obrigatórias sobre a educação para superdotados. Não, geralmente engloba um todo, sim, são pinceladas que tem, né? E é bem difícil porque para você identificar numa sala de aula é complicado. Eu mesma, né? Eu mesma, quando eu fui professora, eu imaginava que um superdotado seria igual eu mesma, né? Que soubesse música, que soubesse pintar, que soubesse desenhar, né? Que soubesse de tudo um pouco. Mas na verdade, hoje eu já sei que se tendo uma parte, né, uma área apenas em limite muito alto, né, já é considerado superdotação.
né? Então a gente às vezes tem esse mito que o superdotado é um gênio, né? E sabe tudo, ou vou fazer E, algo para a é, humanidade. e essa ilusão de que a superdotação ela é muito homogênea, né? De que todo superdotado é igual a todo outro superdotado e é necessariamente aquele estereótipo televisivo. Uhum. É, porque aí chega lá na televisão, tem os gênios, tem no Caldeirão do Hulk tem aquela parte, tem outras publicações que a gente vê por aí, que tem grandes premiações, tem várias coisas, mas tem vários que tá camuflado, né? Sim. O próximo item também que eu achei que você colocou, né? O superdotado ou um psicólogo neurotípico, né? Será que o psicólogo neurotípico muitas vezes vai saber lidar com uma pessoa superdotada na terapia? É necessário também. Faz parte também da formação do psicólogo. É, a gente traz, e sempre cai na educação e na formação superior. Na formação. Existe uma Mas só que se o disciplina, psicólogo. né? Existe uma disciplina dedicada à superdotação nos cursos de psicologia? Aí eu deixo para a academia responder. Pois é, né? Tem essa formação mais ampla? Não, né? Muitas vezes o psicólogo, ele tem que agir de uma forma abrangente, de uma forma inclusiva, saber ouvir, saber ler, saber pesquisar. Isso também faz parte. Não quer dizer que eu vou precisar sempre de um psicólogo superdotado ou de Aí, um pedagogo superdotado, mas a pessoa tem que estar em busca de conhecimento para nos ajudar também. E a gente precisa dessa ajuda. dado que eu me encontro com um cliente que é superdotado, que tem essa demanda, seja uma demanda educacional, seja uma demanda de terapia, de acompanhamento psicológico, e eu não tenho essa formação, ou eu repasso para um colega de profissão que tem essa especialidade, ou eu busco uma formação continuada. Isso, mesma coisa o caso do pedagogo. Ele é neurotípico, mas ele tem que buscar. Agora, e se o pedagogo for superdotado? Com uma sala neurotípica? Como que vai ser? Nós podemos fazer, né, um reboliço ali na sala. E eu mesma fui essa pedagoga. Né? Podemos fazer coisas assim, grandiosas, né? Coisas muito boas, mas muitas vezes não são bem vistas pelos outros profissionais. Porque acaba que a gente desenvolve certos tipos de trabalho que chama atenção, né? E muitas vezes nós não somos bem recebidos no ambiente de trabalho por conta disso. Mesma coisa o psicólogo superdotado, né? A mesma coisa. Né? Vai ter que saber lidar com isso. Então, são várias esferas aí que tem que prestar atenção. Né? Aqui também chega, né? O superdotado ou um psicopedagogo neurotípico, né? O que o psicopedagogo pode fazer? Ele pode fazer avaliação, né, de altas habilidades de superdotação, né? Mas só que ele tem que ter o conhecimento, mesmo ele sendo neurotípico. Se ele for superdotado, melhor ainda, né? Porque ele vai ter a vivência. Nada como a vivência, né, Felipe, Para para se ajudar. estabelecer um relacionamento empático, né, para diminuir a distância transacional. Isso porque quando eu participo das avaliações, eu consigo me identificar em várias falas dos pais, das crianças, dos adultos, né? Então isso aí acaba direcionando cada vez melhor. Não que também um psicopedagogo que não seja superdotado vai ser, mas é só que ele tem que buscar. Só que Tem aí que buscar mesmo. requer um exercício de empatia e de pesquisa mais dedicado. Sim, sim, verdade. Também nós chegamos aqui no item, o superdotado ou um psiquiatra neurotípico. Tá aí também uma parte que a gente precisa muito ser ouvido, né? Quando a gente busca um psiquiatra, né? Muitas vezes, né? Vários superdotados buscam, né, ajuda, né, na parte da psiquiatria, achando que tem bipolaridade, achando que tem qualquer outro tipo de transtorno, e muitas vezes é medicado, ou a criança é medicada, né? Porque aí acaba que se visualiza muitas vezes o TDAH, né, por conta que aquela criança é distraída, é dispersa, e aí vai no psiquiatra ou no neuro, né, e aí diagnostica com algum transtorno. E às vezes a criança não tem nenhum desse transtorno, e aí é superdotação, né? Sim, Então, e aí nós muitas precisamos. vezes a medicação, ela apaga essa luz da superdotação e deixa só aspectos negativos, né, se sobressaírem. Às vezes, muitos deles efeitos colaterais da própria medicação. Uhum. E é curioso, porque se um psiquiatra, um psicólogo, ele não tem o conhecimento sobre a superdotação e as altas habilidades,
ele não, como é que ele vai interpretar a flexibilidade cognitiva e emocional de superdotado? Como é que ele vai interpretar que, ao longo do dia, esse superdotado ele experiencia uma diversidade, uma intensidade emocional que pessoas neurotípicas demoram uma semana inteira, um mês inteiro, um ano inteiro, uma graduação inteira para experienciarem elementos de fúria, de euforia, de tristeza, melancolia, desamparo, indiferença. E no final a gente serve o nosso almoço como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque a gente tem uma alta plasticidade, que a gente muitas vezes experiencia elas através das sobrecitabilidades, que a maioria dos neurotípicos não sabem nem do que a gente está falando. Então, assim, é uma coisa assim que quando nós procuramos, né, nós precisamos ser entendidos, não é só dar um medicamento pra gente, né? Muitas vezes eu mesma tenho ansiedade, eu preciso tomar um medicamento para ansiedade, que ela vem controlando com o tempo, vem melhorando na parte da autorregulação. Então, essa parte também é muito importante, a parte do autoconhecimento, para se ajudar e também para ajudar os profissionais que nós procuramos, porque nós também conseguimos dar um direcionamento para eles. Exatamente, foi o que eu falei anteriormente, Tati. A gente chega num profissional de qualquer área, em qualquer serviço, nem precisa ser desses listados. O que um cliente traz, ele traz uma demanda. E essa demanda ela precisa ser ouvida por quem se propõe a prestar serviço para essa pessoa. Então, houve direito à minha demanda por atendimento educacional especializado. Houve direito à minha demanda por atendimento psicológico especializado. Houve direito à minha demanda por um atendimento psiquiátrico especializado. Saiba diferenciar o que é a identidade, a singularidade da minha superdotação, das minhas altas habilidades e onde estou de fato tendo prejuízo funcional. Esse é um conceito que eu gosto da psiquiatria e da psicologia do prejuízo funcional, que não é porque eu sou diferente de você que você tem que meter remedinho, que você tem que meter terapia para eu ficar normalizado. Não é isso. Você tem que ver onde eu estou tendo sofrimento psíquico. Se eu estou indo até o seu serviço, é para minimizar o meu sofrimento psíquico. É para isso que serve psiquiatra e psicólogo. Então, avalia direito onde é que eu estou tendo prejuízo funcional na minha vida. Eu posso ser o quão diverso eu quiser e altamente funcional. E também altamente funcional e ainda estar sobre pressão, sobre sofrimento psíquico. Porque muitos de nós, a gente é tão plástico que a gente consegue ter alta performance sobre alta pressão, sobre preconceito, sobre bullying, sobre violência institucional, e a gente está lá tirando 10 em tudo. Então, assim, não é porque a gente está performando bem que a gente não tem sofrimento psíquico. E não é porque a gente não está performando bem que a gente não é superdotado. Porque aí nós temos, né, essa condição, né? A gente consegue criar soluções para determinadas situações, a gente consegue, né? Então, essa é uma importância, sim, que nós precisamos, né, realmente, muito dessa ajuda, né, de todos esses profissionais que nós falamos. E esses profissionais têm que ter um constante estudo, não só na superdotação, mas as outras também que são muito confundidas com a superdotação. Muitos têm casos que se confundem com TEA, por conta da parte da seletividade alimentar, por causa das sobreestabilidades. E também se confunde com TDAH, igual eu falei, ou muitas vezes com TOD. Então tem que ter bastante atenção, né? Para não essas crianças, esses adultos, não estarem mal direcionados aí, estando tendo que tomar remédio, e muitas vezes esses remédios podem até diminuir a parte cognitiva e desacelerar a parte cerebral, né? Que é a parte da criatividade, a parte da inteligência, né? E aqui nós temos, né, o último item que o Felipe colocou, né? O superdotado ou um advogado neurotípico especialista em educação inclusiva, né? Então, nós podemos pensar assim, às vezes nós vamos procurar os nossos direitos, né, com uma pessoa que às vezes não sabe direcionar, às vezes responde pela gente ou responde para pais, que aqueles pais eles se ficam perdidos, né? E aí tem que ter todo um cuidado, tem que procurar o profissional certo, né? Esses psicopedagogos que entendem, os psicólogos que entendem, não necessariamente não precisa ter especialização em altas habilidades, superdotação. Quem entende, muitas vezes não tem.
às vezes a vivência dele superdotado vai te direcionar melhor, né? Então é bastante complicado isso, outras pessoas responderem por nós, né, Felipe? Sim, então, exatamente, né? Nossos direitos primeiro estão estabelecidos num nível superior, assim, que é o nível da Constituição. A gente tem uma série de direitos estipulados pela Constituição. Óbvio que a gente pode, hoje em dia a gente tem internet, é muito mais fácil ver quais são os direitos específicos da pessoa com altas habilidades de superdotação. Você não precisa de um advogado para isso, você precisa do Google. Assim, nossos direitos, a gente tem que ter sempre cuidado quando a gente media o acesso aos nossos direitos através de um terceiro, né? E esse Uhum, terceiro, o quanto ele tá, de fato, tem uma escuta empática. A gente sempre volta na escuta, a gente sempre volta na empatia. Não uhum, adianta nada esse advogado, esse agente do direito, ele agir baseado no que ele acha que é melhor para a gente. E isso cascateia sobre todas as outras profissões que a gente trouxe aqui hoje. Achar que já sabe a priori o que é melhor para a gente. Um caminho estreito, já definido, que não incorpora a nossa diversidade, não incorpora as nossas singularidades, não incorpora nossas vivências, a nossa pessoa. E essa pessoa ideal, para a qual esse projeto ideal funciona, ela não existe. Não existe essa Tatiane, não existe esse Felipe Russo. Então a gente precisa, de fato, conhecer o outro. Porque uhum. quantas vezes aqui a gente já não foi num médico, num clínico geral? Ah, dor de garganta, sei lá o quê, pega aqui um anti-inflamatório e um antibiótico, amoxicilina. E acabou. E esse comportamento não é um comportamento só médico. Se muitas vezes é um comportamento de um advogado, um comportamento de um professor, um comportamento de um psicólogo, te colocar ali num CID, te colocar ali numa caixinha, num rótulo, num prescritivo, né? A gente precisa sair desse paradigma do prescritivo e partir para o paradigma do vivo. O que a vivência, o que aquele ser vivo tem de demanda e o que eu posso ofertar para ajudar ele. Sim, exatamente. E isso, essa questão, né, de ouvir o outro, isso é muito importante, né? Porque a partir desse ouvir o outro é que pode ter todo o direcionamento em todas as profissões que nós citamos. Vou dar um exemplo. Eu estou com um aluno que eu estou fazendo enriquecimento curricular e a mãe ela me passou inteirinho tudo que o filho gosta, o que ele interage, qual a dificuldade, o que eu preciso fazer. Isso me direcionou que a primeira aula saiu impecável, porque eu já sabia o que eu ia Foi trabalhar com ele. direcionado, né? Foi Foi direcionado, eu o já verdadeiro sei. customizado, né? O verdadeiro customizado começa aqui, olha, na escuta Uhum. empática. Isso. E precisa de escuta. Na psicologia, na psicopedagogia, né? No psiquiatra, que mais? Que você falou, no advogado, nós precisamos de escuta. Nós precisamos ser ouvidos. E aí a gente volta, né, no nosso tema. Nada de nós sem nós. E a Nossa. criança também, a criança tem o direito dela falar. A criança tem todo o É direito coisa de dela falar. superdotado adulto, não. Isso é coisa de superdotado, ponto. Isso é coisa de criança, ponto. Isso é coisa de pessoa, ponto. Ser ouvido. Uhum. Ser ouvido, com certeza. Com certeza. Ah É que lá, eu a acho que eles Daniela pegam colocou. a maioria dessas profissões que a gente citou, né, tem uma coisa chamada anamnese. Acho que eles pegam a Uhum. anamnese, amassam e jogam fora. Pois Ah, fiz é. porque eu tenho que fazer, né? Uhum. E não usa, né? E o interessante é, dentro da sala de aula, por exemplo, eu falo da minha experiência porque eu sou a professora, né? Quando eu sou pedagoga, tenho uma turma, eu sempre direciono a aula, né, para os interesses dos alunos, né? Não é aquela aula que eu vou usar 5 anos do mesmo jeito, todos os anos vai ser igual. Não, e eu nem consigo fazer nada igual que eu faço num ano no outro. Né? Direciono sempre pelos interesses dos alunos. E aí eu vejo, sabe, muitas mães, né, falando, ai, a escola não quis atender o meu filho, não quis fazer isso. Gente, não é uma coisa tão impulsiva de fazer. É uma coisa sim que você faz a diferença na vida de uma criança. É, é incrível. É bem pouco mesmo. Assim, é um pequeno ato, mas o impacto é gigantesco. É alguma coisa que você faz uma diferença ali, aquela criança precisa ser enxergada. E todas, né? Não só, né, os superdotados, mas nós temos várias deficiências, vários transtornos.
tem as crianças abaixo da média, né? Acima da média, na média, né? Então, não é uma coisa tão difícil de se Pessoas com fazer, dupla porque... Oi? excepcionalidade, pessoas com dupla excepcionalidade, que elas quebram esse paradigma do inferior e do superior, porque eles são o superior e o inferior ao mesmo tempo. E aí a gente traz Isso. essa pauta nova da neurodiversidade, né, da Uhum, psicodiversidade. uhum. E a parte interessante da dupla excepcionalidade, né, é que no caso das altas habilidades, acaba que é o transtorno, né, que acaba que tem dentro da dupla excepcionalidade ou múltipla condição, é, equilibra um pouco. Então, há uma certa dificuldade, às vezes, né? As altas habilidades ajudam nos transtornos, né? E é muito interessante quando eu participo de avaliações que tem essas condições. Vamos ver aqui comentários. Olha lá, Patrícia. A escuta é essencial na avaliação de SD. E a Almeida já pensava assim antes, Felipe. Deixa eu ver, a anamnese é um instrumento valioso. Deixa eu ver, teve mais comentário aqui para cima. Quer ver que eu não vi Dá uma subir. lidinha, aí a gente parte para a segunda etapa aqui do nossa live. Deixa eu ver aqui. As falas são perfeitas, que a Sil falou que a parte de advogado mexe com ela. Mas é isso, né? Deixa eu ver o que mais. Tem alguma pergunta, alguma coisa assim para a gente seguir. Tatiane, você faz avaliação de altas habilidades por dotação? Então, eu estou trabalhando na equipe, né, da Patrícia Nelma, né? Eu trabalho junto com a psicóloga Daniele Linhares, né? Então, eu também atuo aí na parte da psicopedagogia junto com as duas, tá? Vamos seguir, Felipe? Os próximos, se você Vamos, falou que ia então. trazer Então, os nosso tópico é relatos. narrativas, né? SDAH, HSD. Mas a gente não vai ficar só com a narrativa da Tati e a minha narrativa. Como eu falei, eu tenho há 9 anos, né? Com o blog Super Sentimental. E lá, com as mais de 100 publicações, dentre relatos pessoais, ensaios e entrevistas, a gente conseguiu construir uma comunidade, né? Muito potente de pessoas que falam da superdotação para a superdotação, né? Então, da nossa própria comunidade. Essas narrativas são muito potentes, né? E eu gostaria de trazer mostrar qual é a diversidade nacional dessas pessoas superdotadas com altas habilidades. O Uhum. primeiro contribuinte com relato pessoal do blog foi o Luiz Sincaruc, de Juquiá, São Paulo, e foi laudado aos 11 anos de idade pela APAG-SD. Foi o primeiro relato do blog e aconteceu em janeiro de 2013. O segundo já foi um caso de dupla excepcionalidade. Foi o Nuno Silva, um português, identificado com sobredotação intelectual e Asperger. No 5º ano do fundamental, ele sofreu bullying e recebeu esse diagnóstico de Asperger. A terceira entrevistada foi a Tatiane Saturno. Ela é autoidentificada, poeta, formada em Ciência da Computação pela Federal de Campina Grande, Paraíba. Atualmente mora em São Paulo e trabalha na McKinsey, uma das maiores empresas de consultoria do mundo. Temos também o caso do João Vitor, natural de São Cepé, no Rio Grande do Sul. Buscou a identificação por meio de uma psicopedagoga após ler uma revista sobre o assunto na 5ª série. Olha, Já a Luísa Uni, de Salvador, Bahia, fez 2 monografias, uma aos 13 anos de idade e outra aos 15. Prefere o autodidatismo à comunicação formal, mesmo tendo conquistado acesso a diversos cursos superiores e universidades. Agora eu vou falar um pouquinho do Luiz Felipe, e aí eu vou abrir para a Tati fazer alguns comentários sobre essas várias vivências. O Luiz Felipe, ele é de Balneário Camboriú, Santa Catarina, tentou 3 cursos superiores e teve problemas de adaptação. Foi uma criança precoce, andou, falou, escreveu mais cedo que seus pares. então olha quanta diversidade, né, nós ouvimos, né? Desde que foi uma criança identificada aos 11 anos, o que é auto-identificado, porque nós também temos essa parte da auto-identificação, né? Porque tem os que se auto-identificam, né? Não há problema nenhum. Até eu esqueci o nome, mas tem uma normativa, né, que fala a respeito que não é exigido laudo para as crianças adentrarem na educação especial,
né? Eu acho que é uma normativa, esqueci o nome, mas depois eu posso verificar e confirmar, né? Uhum. E muitas vezes, né, as escolas exigem, né, um laudo perfeito, impecável, um teste de QI, né, que tenha um número superior a tanto, Um né? número E, mágico. e aí a criança é identificada, né, por conta do número, né? E às vezes Não, e a vivência joga fora, né? a Se leu vivência um não dicionário serve. inteiro aos 9 anos de idade, se fez uma monografia aos 13, outra aos 15, joga tudo isso fora. Porque o É que só o importa número. é o Aí número ela mágico. fez o teste de QI, deu 108. Não, não é superdotado. Vocês já viram uma criança de 13 anos fazer monografia? Pois é. Tem tanta criança de 33 que não fez, né? Pois é, com certeza. Né? E tem aí o caso, né, da dupla excepcionalidade também. Como que é mesmo? Cita para mim de novo. É a Então, dupla lá. excepcionalidade do Nuno Silva, que ele tem Asperger e superdotação. Pois é, então são casos que muitas vezes passa despercebido, né? Muitos aí vai ficar só focado aí no transtorno e esquece das potencialidades, né? Acontece muito essas situações aí no nosso meio, né? Quais mais os próximos? Eu decorei tudo, foram tantos. Vamos para os próximos, então. É, eu tenho aqui, então, o Luiz Borges, ele é natural do Mato Grosso do Sul. Ele descobriu a ciência com um antigo kit de química e programas da TV Cultura, tais como O Mundo de Bikman e X Tudo Experiências. Vencedor da Febrace, premiado com um asteroide batizado com seu nome pela NASA, ainda no ensino médio. Cientista e empreendedor em empresas de bioengenharia. Ele está aqui em São Paulo comigo, inclusive. Opa, olha É, aí para vocês verem, super premiado. super premiado. Aqui o Eduardo Padilha, também de São Paulo agora. Ainda no 7º ano da educação básica, teve acesso aos laboratórios da UNASP e fazia aulas de violino e teoria musical. Obteve o primeiro lugar na Febrace também, assim como acesso ao Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Tudo isso enquanto menor de idade. O que a gente chega à conclusão de que o que o superdotado precisa é ser ouvido, ter oportunidade. Vamos agora para o relato do Marcos. Marcos, vou citar aqui o Marcos. Tenho receio de ficar me anunciando como superdotado, então trago isso apenas comigo, apesar de meus colegas sempre elogiarem minha inteligência. É engraçado, né? As pessoas elogiam a nossa inteligência, as pessoas dizem que a gente tem inteligência acima da média, às vezes elas inclusive chamam a gente de gênio. Aí o dia que a gente fala que é superdotado, vem o tomate podre e vem a pedra. Exatamente. O que E é essa aí, auréola estranha do termo superdotado que desperta a inveja, que desperta o desprezo? Da onde vem essa xenofobia neurocognitiva, psicodiversa, né? Essa psicofóbica? Eu não sei da onde que vem isso. Isso é o que eu falei, uma patologia social que a gente precisa estudar. com certeza. E assim, Né? é interessante porque, igual eu estava comentando com você quando a gente conversou, né? Quando eu comecei a demonstrar um pouco mais de facilidade em algumas coisas, e as pessoas me elogiavam demais. E aí, o que aconteceu? Aconteceu de pessoas virarem a cara para mim, virarem o rosto, não ter amizade, não posso fazer amizade com essa pessoa porque ela vai ser melhor que eu. Nunca mencionei isso na minha vida, nunca. Sempre fui uma pessoa de ajudar os demais. Estereótipo, né? A gente volta à história do estereótipo, né? Exatamente. Então, esse que é o grande problema, parece. Que antes de você sair do armário como superdotado, quando você sai desse armário, quando você assume esse título, você parece que do nada se aumenta a distância transacional com todas as pessoas e de repente você se torna um inimigo público, né? Uma pessoa não grata. Então vamos Não, mas você continuar sabe que nesse. para mim, Felipe, para mim, no começo foi meio difícil, porque eu não gostava nem de falar da superdotação, porque eu já sabia desde 4 anos. Eu já sabia. Porque a minha mãe falava. Minha mãe tinha esse conhecimento, mas eu não recebia acompanhamento nenhum. Mas só que depois que eu fiz avaliação adulta, né, que eu fui conhecendo outras pessoas, hoje para mim é libertador. É libertador falar sobre e falar sobre assunto. Eu me transformei em outra pessoa. É aquele negócio eu até comentei, né, quando eu fiz
fiz a avaliação. Eu estou dentro do armário, que seria o armário lá de Nárnia. Aí eu abri o armário, cheguei em Nárnia. É tipo assim, cheguei, tudo lindo, Não, a gente elfo, chega, neve. a gente traz a Nárnia com a gente. Isso, a Nárnia tá indo junto, com nós juntos. Exatamente. Aqui a gente também tem um relato do Daniel Cruz, que ele também foi outro caso de dupla excepcionalidade, dessa vez superdotado e TDAH. Ele é um multi-instrumentista autodidata. Aos 10 anos de idade, ele já era um Uau. multi-instrumentista autodidata. Ele concluiu o ensino médio aos 16 anos e somente aos 20 decidiu cursar a universidade. E ele foi identificado aos 17 anos de idade. A gente também tem um relato da Kátia Peçanha. Ela é uma escritora com passagem pela IBM. E ela descobriu que ela era acima da média quando ela era uma jovem adulta, né? E ela fez uma entrevista de emprego para a General Motors e depois para o Centro Tecnológico da Aeronáutica e afirmaram então lá, por conta dos processos seletivos e dos testes que eles aplicavam, inclusive de inteligência, que a inteligência dela era 80% acima da média. Olha que incrível! Nossa, bem interessante. Eu lembro, você sabe que você me fez lembrar de uma coisa? Que o meu Hum. pai nasceu em 1935 e ele foi funcionário da Pirelli. E ele Aham. contava para mim desses testes aí, que ele fazia, ele acertava tudo. Ele contava o que Sim, tinha que escrever dentro do retângulo, do quadrado, mas era um retângulo, e tinha algumas coisas para desenhar, para emendar. Isso meu pai estudou somente o segundo ano do ensino fundamental. Né? E meu uhum. pai também tinha capacidade acima da média. Então, assim, bem interessante, né? Esses testes que tinha antigamente, né, para admitir. Sim, é muito interessante mesmo. Isso a gente pensa como. Eu não falo também para a gente colocar teste de QI toda hora, em todo lugar, né? Na escola, no trabalho. Sim, Mas como, por exemplo, as instituições educacionais, de saúde, corporativas, elas podiam incorporar políticas inclusivas e até mesmo psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, justamente para identificar o próprio corpo de funcionários, o próprio corpo docente, o próprio corpo discente dessas instituições, que elas podem ser as portas de entrada para o desenvolvimento de talentos, para a identificação de superdotações e altas habilidades. Por que não? Você está entendendo? Por que tem que ser uma obrigação unicamente da família ou da escola? Lembrando que educação é mais que escola. Educação é mais do que instituições de ensino. A gente tem instituições de todas as naturezas e nas educacionais a gente tem diversas, desde a creche, da escola, das universidades, dos institutos federais, dos institutos de pesquisa. E todos eles poderiam ter um RH, né, um recursos humanos, que fizesse um trabalho de qualidade, um trabalho que incluísse a superdotação. sim, e é importante sim, porque muitas vezes, né, eu mesma já passei por situações muito difíceis no trabalho, porque o meu desenvolvimento, meu cognitivo já é um pouco mais à frente do que a maioria, penso de forma divergente, e muitas vezes as pessoas não compreendem, aí acha que a gente está lá para a gente ocupar um cargo alto. Não, mas a gente só quer botar a mão na massa, que a gente gosta mesmo de botar A a mão na gente massa. gosta de oportunidade, foi o que eu falei, né? A gente gosta de oportunidade. Exatamente. Então, a gente vai aqui continuar com os relatos, que são muitos, né? Vou aqui para Fernanda Iris. A Fernanda Iris, ela é da Bahia. Atualmente ela mora na Itália. Ela foi dançarina, modelo, estudante de biomedicina e de direito. Tem altas habilidades na área verbal. Temos também a Ângela Nardelli, que diz que foi uma péssima aluna. Aos 12 anos, sua leitura de cabeceira era um dicionário. Olha que curioso. Foi mãe, atriz, cenógrafa, cantou em bandas, deu aulas, formou pessoas, deu palestras e empreendeu. Aos 45 anos, voltou a estudar. Porque estudar é uma coisa para a vida inteira. Aqui ela quer dizer que ela voltou a estudar de forma formal, né? Ou seja, voltou para a universidade. Eu mesmo, por exemplo, acho que eu não contei ainda, mas eu me auto-identifiquei aos 16 anos de idade como superdotado. 3, 4 meses depois, eu fui identificado pela APA-HD, né, com superdotação intelectual, acadêmica, verbolinguística, lógico-matemática. E
Eu só voltei para a universidade. Aí eu abandonei o ensino médio, fiz supletivo, né? Eu abandonei o ensino médio, fiz supletivo, me formei com supletivo. Então, eu abandonei o ensino médio com 17 anos de idade. Eu voltei para a universidade aos 26 anos de idade. E tô aí, né? Me formei, tô fazendo pós-graduação, sou pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Para gente e para qualquer pessoa, o estudo nunca parou, a educação nunca parou, porque a educação ela é muito mais abrangente do que a escola, né? A vida é mais abrangente que a educação. E a educação é mais abrangente do que a escola. Então a gente tem que ter cuidado para ficar focando, voltando o superdotado e o mundo escolar. Superdotado e mundo escolar. Eu lhe pergunto, mãe e pai, ou pessoa com superdotação e que é menor de idade, o que vai acontecer quando você fizer 18 anos? O que vai acontecer quando você entrar na universidade? O que vai acontecer quando você entrar no mercado de trabalho? O que vai acontecer quando você for se relacionar amorosamente com uma pessoa neurotípica? Como é que vai ser isso? A gente tem que pensar desde agora, né? E realmente, Felipe, por exemplo, e aí acha que o superdotado vai ser só criança. Ele não vai crescer. Ele não vai Não, ele é o crescer. Peter Pan, né? É, O maior superdotado de todos é o Peter Pan. pois é. E aí preocupa, é tanta preocupação com escola, com atividade. Aí o meu filho tem que fazer 10 tipos de atividade diferentes. Não, ele tem que ser criança, ele pode desenvolver, ele tem que ter saúde emocional. A primeira coisa que ele tem que ter é saúde emocional. Se ele tiver saúde emocional, ele vai estar em qualquer escola, ele vai saber lidar, em qualquer local de trabalho, ele vai saber lidar, ele vai ter que saber trabalhar as inteligências a favor dele, né? Porque aí foca no problema dele e aquele problema ele vai crescer, né? Sim, Ele não vai conseguir se autorregular. sim, e se adaptar demais à escola, aquele ambiente, né, que é uma bolha, que é um processo de parto, que é um processo de luto, quando esse aluno hiperadaptado àquele ambiente, aquele não é o único ambiente da vida. Isso é muito Uhum, importante. Se um aluno tem que se uma pessoa tem que se adaptar a alguma coisa, ele tem que se adaptar à vida, e não à escola, e não à universidade, e não a um dado emprego em particular. Vou excelente. continuar aqui com os relatos, porque agora a gente vai trazer uma conhecidíssima de nós, uma tal Travou. de habilidades, aos 28 anos de idade, e diz que foi um alívio. Subdotada na área acadêmica e intelectual, com boas habilidades em liderança e artes. Ela é licenciada em filosofia, é psicóloga e pesquisadora. A Patrícia, ela já faz quase um ano assim que ela tem contribuído bastante com divulgação científica, principalmente na área de altas habilidades e áreas da psicologia correlatas que elas podem ser utilizadas como instrumentos para o melhor entendimento da superdotação e das altas habilidades, né? Que contribuições, áreas distintas da psicologia podem trazer para a saúde mental e emocional de superdotados. Então, ela faz um ótimo trabalho de divulgação científica e é uma parceira do blog, né? E vou trazer aqui, então, outro relato de dupla excepcionalidade, que é o caso do Gerson Ávilas. Ele é superdotado e autista. Começou a escrever profissionalmente aos 28 anos de idade e sofreu bullying severo por toda a sua vida. Não só na escola, tá? Bullying não é só na escola, gente. Às vezes eu sofro até hoje. Às vezes no condomínio do prédio. E aí, como que vai ser? Vai sair chorando, gritar, mãe? Mãe, me É, ajuda! exatamente. E vai pedir o colo da mãe até quando, né? Uma E hora. eu costumo falar assim, a gente não tem mãe para a vida toda. E Não tem mãe, agora, não tem pai agora a para a vida Tati toda. trouxe uma outra questão de um outro luto, além do luto escolar, né? É E é muito a minha importante que mãe, ela trouxe. por mais que a minha mãe estudou pouco, teve só estudo somente até a quarta série. Não vivi numa família muito assim exemplar, mas uma coisa ela falava: você tem que se virar sozinha, porque um dia você não vai me ter. Autonomia, né? Uma coisa que muitos Autonomia. pais Se virar. evitam de ensinar, e eles evitam de ensinar porque eles querem continuar com aquela cultura do papai e da mamãe coruja, eles evitam ensinar autonomia. E autonomia Uhum. é algo que você tem que ensinar desde criancinha. A criança está com 7 anos, vamos ter autonomia. Está com 10 anos, vai ter autonomia. A autonomia, óbvio,
própria para a idade e para as Com capacidades da certeza. pessoa. E dado que o superdotado, às vezes, tem muitas capacidades precoces, então ele tem que ter autonomia da capacidade que ele tem naquele dado momento. Uhum. Vamos continuar aqui com os relatos pessoais. A gente tem um caso muito, muito legal, eu gosto bastante dessa pessoa, é o André Coneglian. Ele é escritor, professor de Libras e doutor. Descobriu a própria superdotação a partir da identificação das altas habilidades em seus filhos. Isso é muito legal, porque a gente acha que tudo sabe. O pai sabe, o adulto sabe, a criança é ignorante, a criança é o vaso vazio que você vai preencher com o líquido sagrado do conhecimento que vai vir dos adultos ou dos professores. Não, não é bem assim. Às vezes o fluido flui no outro sentido. Né? Às vezes a descoberta, às vezes a ciência, às vezes a arte, às vezes a compreensão, a reflexão, né? O encontro, a identidade, vem no sentido filho-pai, vem no sentido criança-adulto, vem no sentido aluno-professor. E é o caso do André Coneglian. E ele é autor desse livro aqui, olha, O Menino do Quarto, Eu Cartas do tenho. Menino do Quarto para o Mundo. Esse é o livro dele. A gente tem aqui um prefácio de Suzana Graciela Pérez Barreira e um pós-fácio também dessa pessoa que eu não conheço, chamada de Patrícia Neumann. A gente conhece, sim. Então, é muito legal esse livro, recomendo, não poderia recomendar mais. Agora a gente vai para os últimos 4 relatos e aí a gente vai fazer umas considerações finais e a gente vai ver que contribuições a Tati e eu ainda podemos trazer para essas narrativas. Então a gente tem o caso do Átilas Lopes, 33 anos, psicopedagogo, escritor do interior do Ceará. Sofreu durante a primeira graduação e sentiu a falta de um NAS que atendesse às demandas das cidades dos interiores. Temos também o caso do Luciano Brígida, sofre de insônia, jornalista, programador, poeta, compositor e streamer no Twitch. Descobriu a superdotação por uma sugestão da esposa, que é pedagoga. Olha só que curioso. Temos o caso da Regiane Vieira. A partir dos sincronismos do próprio filho, ela, aos 33 anos, iniciou uma pós em neuropsicopedagogia e sua superdotação, então, foi identificada pelo NAS do Ceará. Já temos o caso também da Poliana Fogel, sofreu tamanho bullying por ser uma aluna inteligente, por ser a aluna inteligente da classe, que ela passou anos distante de sua grande paixão pela literatura. Aos 33 anos, foi identificada enquanto superdotada pela psicóloga Patrícia Neumann. Então aí nós vemos, né, relatos incríveis. Eu conheço esses últimos aí, eu conheço quase todos eles, né? A gente mais ou menos que tem contato nos grupos, conversa no privado, seguimos no Instagram, né? E eu queria citar uma que você falou lá no começo, que foi, acho que foi a Ângela Virgolin, Ângela Nardelli. Ângela Nardelli. Nardelli. É, que começou a estudar, né, numa determinada idade, aos 45 anos, né? Então, né, por que não? Nós temos o tempo, nós não sabemos o dia de amanhã, a gente pode estudar, a gente pode desenvolver talento, a gente pode aprender a tocar mais velho ou não. Esses dias eu vi no Facebook o vídeo de um senhor de 75 anos que o sonho dele era fazer balé. E ele fez, está realizando. Então a gente tem que desenvolver esses potenciais. Não é porque a gente sofre bullying, porque os nossos pais impedem quando a gente é criança, ou porque tem um colega da escola que faz bullying com a gente, que chama a gente de esquisito, de nerd. Não, a gente tem que vencer, a gente tem que ter resiliência, ter a saúde emocional, o autoconhecimento para poder se desenvolver cada vez mais. Sim. Vamos ver aqui o que o pessoal está postando aqui, Felipe. Sim, Apre- O, o Luciano postou. Aprendizagem é uma via de mão dupla. André fez muito bem na prática da escuta, cuja importância você bem ressaltou. E a Sil aqui comentou, subiu o comentário, que ele chama os superdotados de X-Men. Nós somos. O que mais? Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Deixa eu ver. A Devia falou que segue o Atlas. A Aline entrou. A Patrícia citou aqui, ó, em diversos espaços a violência psicológica, né? Então, violência psicológica, às vezes a gente é agredido verbalmente, a gente nem percebe, até pelo marido,
né? Tem mulheres que estão sofrendo essa violência doméstica e têm percebido só nessa pandemia, né? Então, essa criança superdotada, ela vai virar adulta, ela vai casar, ou não, ou vai morar sozinha, ou vai estudar fora, vai ter que se virar. Aquela questão da independência, né? Da proatividade, da autonomia, a autoproteção e Autocuidado, o autoamor. autocuidado e a super proteção dos pais também não é muito bem, né? Porque às vezes nós vemos crianças que, ai, mas ele não pode sujar o pé, ai, mas ele não pode molhar. Gente, essa criança tem que ser criança, ela tem que viver, ela tem que criar, né? Deixa eu ver o que é mais. Eu acho que a gente terminou, já terminei. Tem mais algum, Felipe? Alguma consideração? Já, deixa eu ver que horas são. 10 para as 9. Então, o pessoal tem alguma pergunta? Por Felipe quer favor, falar alguma pessoal, coisa? façam perguntas agora, qualquer curiosidade que vocês tiverem. Eu vou só retomar algumas falas do início para ver se a gente já consegue responder elas agora. Uhum. Então, quem melhor conhece a exuberante vida interior do superdotado? Constantemente, as pessoas neurotípicas colocam palavras nas nossas bocas, projetam comportamentos estereotipados em nossos corpos. Não, basta. Nós, superdotados e pessoas com altas habilidades, podemos, queremos e narramos nossas trajetórias, à luz da nossa própria exuberante vida interior. Nossas histórias têm valor, principalmente quando ressoam nos corações dos nossos pares. Incrível. Aí a Bárbara está perguntando para você, Felipe, com quantos anos você desenvolveu as habilidades artísticas? Então, assim, eu sempre cantei. Eu contei isso, acho que no meu relato pessoal. Eu sempre cantei, eu cantei assim desde que eu tinha 6, 7, 8 anos, eu cantava. Geralmente, as sensações que eu sinto, elas vêm tipo como umas pontadas. Do nada eu sinto uma pontada de alguma emoção forte que, né, se organizou dentro de mim. E muitas vezes, quando eu sentia uma pontada dessa, eu tirava essa pontada de mim cantando. Então, eu sempre cantei. Então, eu diria que a primeira forma de composição literária que eu fiz foi cantando. Eu cantava coisa que vinha na minha cabeça. Só cantava, só cantava, só cantava. É como Aí eu se comecei fosse a uma fazer poesia. inspiração? Hã? Como se fosse uma inspiração, tipo daquele Como momento? um surto de inspiração. E aí eu cantava, e depois eu comecei a fazer poemas. Eu então fazia poemas do Dia das Mães, do aniversário da minha mãe, de Natal. Fazia isso quando eu era muito criancinha, sabe? Eu tava na primeira série, segunda série, eu já fazia poema para minha mãe. E fazia o tempo todo. E se eu tivesse uma pontada e era uma pontada de amor pela minha mãe, eu cantava e fazia uma música para ela. Eu sentia uma pontada de amor pela minha mãe, eu escrevi um poema para ela. Então eu fazia isso tipo no dia a dia. Isso eu acho que foi a primeira expressão, mas eu comecei a escrever assim com um diário com uns 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, eu comecei a ter meu próprio diário. E aí depois que eu tive meu diário, eu nunca mais parei de ter cadernos de anotação. Eu tenho vários e vários e vários e vários e vários cadernos de anotação. E uso o celular para ter anotação também. Hoje eu estava falando com os meus sócios, eu falei, vocês querem saber quantas anotações eu tenho dos últimos 3 anos, 3, 4 anos que é o que eu tenho meu celular, que eu tenho meu bloco de notas? Então tinha 7.845 anotações só no celular. E como eu faço, eu também anoto em vários papéis. Porque não basta. Eu sou uma pessoa que eu preciso de computador, eu preciso de papel, eu preciso de imagem, eu preciso de foto, eu preciso cantar, eu preciso fazer de um tudo. Eu preciso fazer conta matemática, senão a coisa não faz sentido para mim. Então, assim, eu sempre tive esse acesso assim, à literatura. Eu gosto muito da matemática e da literatura, porque são talentos que as pessoas não podem me podar. Eu preciso, olha, um papel, uma caneta, e quando eu não tinha nem papel e caneta, muito grosso modo, eu tinha a minha voz e a minha mente. Então, a Excelente. matemática e a literatura, elas sempre me deram muito. Elas são muito plásticas, né? E elas são muito sofisticadas e elas precisam de pouco substrato. Então, por isso que eu gosto bastante dessas formas de arte. Mas aí, depois, assim, com os 12 anos, eu comecei a fotografar. Então, tem isso, né? Eu virei primeiro fotógrafo da família, depois eu comecei a fazer fotografia artística e manipulação digital de fotos. Então, assim, desde os 12 anos eu mexo com foto e desde os 14 eu mexo com fotos digitais. O computador também foi um grande avanço nisso, né? Porque ele me permitiu ter um laboratório, porque um computador é um grande laboratório. A gente grava vídeo, a gente grava áudio. Eu falo no meu relato pessoal, quando eu tive meu primeiro celular, ele só tinha memória para 3 músicas. Então toda vez que eu queria gravar a quarta, eu tinha que apagar uma. Só que eu tinha ela memorizada na cabeça, óbvio, né?
E aí, hoje em dia, eu gravo quantas músicas eu quiser, elas estão na internet, etc. Pois é interessante essa parte do diário, que eu também sempre fui cheia dos diários, cheia das anotações, cheia dos cadernos, cheia dos blocos, post-its, essas coisas aí também adoro. Também tem bloco de notas, mas não tem tanta anotação quanto você, mas eu tenho. A Patrícia fez uma pergunta aí, ó. Felipe, o que você tem a dizer para quem ainda não tem certeza das suas altas habilidades, mas desconfia? Eu diria, leia os relatos pessoais do blog. Veja o quanto daquela vida ressoa na sua vida. Se aquela exuberância, ela, de alguma forma, lhe mobiliza, e de que forma ela lhe mobiliza, aí você pergunta. Ou, se ela lhe mobilizar bastante, é dois de um. Ou você é superdotado, ou você tem um interesse muito, assim, intelectual, acadêmico, profissional nessa área, e você quer seguir como pesquisador, como profissional da área. Os dois são juntos. Só que se Uhum, você não se mobilizar afetivamente, eu acho que você não tem nada a ver com superdotação. muito bem. A Sil fez uma pergunta, ó. Como fazer para nos adequar ao mundo normal? Eu acho que, na verdade, a gente não tem que se adequar ao mundo normal. Mas eu acho que a gente tem que desenvolver estratégias para o que eu sempre falo, comer pelas bordas. Não pode dar soco em ponta de faca. A gente tem que dar tapa. Então a gente tem que ser inteligente. A gente já tem a nossa inteligência. Agora a gente tem que ver como é que a gente pode se encaixar. Por exemplo, eu estava na graduação, eu não fui o aluno mais feliz da graduação. Bora voltar aquela história de sofrimento psíquico. Eu sofri muito sofrimento psíquico nos 5 anos de graduação. E eu já sabia que eu ia sofrer ele antes mesmo de entrar. Mas sofri, avancei, fui um dos alunos com melhores rendimentos da universidade, prêmios, viagens, cursos, programas, etc e tal. Tudo muito concorrido, tudo aquele esquema universidade estadual, universidade pública, USP, né? Mesmo assim, sofri muito, muito sofrimento psíquico. Eu assim, tentava compensar com bastante atividades extracurriculares. Eu nunca abandonei o blog, por exemplo. Ele sempre foi um espaço de cura para mim, mesmo no início. É, e até que eu passei por 3 experiências de pesquisa, nenhuma delas muito boas. A última foi a melhor, que envolveu educação, que eu fui professor orientador da UBMEP. Então eu pude ter o contato com alunos muito dedicados, que eu acho que a maioria deles são superdotados, inclusive. Já joguei essa bolinha para eles, essa sementinha na mente deles, assim como várias sementinhas matemáticas e intelectuais. E aí, eu recentemente tive, por exemplo, a oportunidade de ser pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Então, assim, a gente vê que tem um povo assim que de fato vai valorizar a gente pela nossa capacidade intelectual, vai de fato valorizar a gente pela nossa produção intelectual. Então, assim, eu estou finalmente assim tendo acesso a pessoas que estão muito mais interessadas no que eu tenho a dizer, inclusive até nas minhas vivências, não só na dimensão intelectual, do que, ai, mas você não tem um mestrado, ai, mas você não tem um doutorado, ai, mas você não tem um pós-doc. Não, eu não tenho. Eu tenho um blog com mais de 100 publicações, eu tenho 2 livros publicados, eu tenho músicas, eu tenho fotos, eu tenho uma empresa. Mas não, eu não tenho um pós-doutorado. Pois é, e a vivência, gente, ela conta demais na nossa vida, ela conta demais. Ajuda é o que mais a gente vai pautar nisso. Às vezes a gente vê tantas publicações, né, de tal pessoa que estudou não sei o quê e faz não sei o quê e posta lá e às vezes não tá ouvindo nós mesmos, que nós que precisamos estar lá, né, naquele processo, né? E aí, nessa fala, nessa pergunta aí da Sil, né, o adequar entra a questão do autoconhecimento que nós falamos. Porque de acordo com que a gente vai ter o autoconhecimento, a gente vai saber se autorregular e vai saber lidar em qualquer situação. É o que Resiliência, né? Resiliência. é o que eu falei da escola. Às vezes a escola, né, aquela briga que a escola tem que estar preparada para receber o aluno, vai ser muito difícil, gente. Por mais que a gente queira, por mais que é o nosso desejo ter uma escola inclusiva. Eu venho estudando a disciplina de estudos curriculares. Para a gente fazer uma modificação nisso, é uma coisa muito difícil, mexer no currículo, nessas questões. A gente tem que lutar, a gente tem que buscar o nosso lugar, mas não é muito fácil. Aqui Não a é? Deza, ela falou sobre como podemos fazer para cessar o bullying. Então, assim, Deza, eu acho que o bullying, ele é, assim, um comportamento social.
Não existe o cara que pratica bullying e todo mundo ignora ele. Ou mesmo que todo mundo ignora ele. Essa conivência é tóxica. Então, por que que a gente aprendeu a ser conivente com violentadores? E aí a gente não é violento só com os violentadores chamados de bullying. A gente é conivente com machismo, a gente é conivente com LGBTfobia, a gente é conivente com perseguição religiosa. A gente é conivente com isso. A gente é conivente com violência e a gente é conivente com violentadores. Então, eu não acho, por exemplo, que o bullying, eu acho que quem menos tem a ver com a história do bullying é o violentado, é a vítima. Quem mais tem a ver é o violentador. A gente tem que pensar que o violentador ele é um produto social. Então a sociedade está produzindo essa pessoa violenta, essa pessoa violentadora. E agora, como essa pessoa é produzida e mantida, né? Porque tem uma manutenção dessa violência, né? Tem uma produção, uma manutenção e uma propagação da violência que a gente tem que pensar. Então eu acho que é um problema social. Então, e aí, sendo um problema social, a instituição social da escola e a instituição social do trabalho, das corporações e até mesmo da família, porque não? Porque existe bullying dentro da família, elas precisam Existe. se responsabilizar pela produção, manutenção e propagação dessas pessoas violentas, desses praticadores de bullying. Excelente. Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Interessante, quando eu senti emoções intensas, até mesmo com a música, surgiam várias ideias e eu escrevia sobre elas. Papel eu tenho também essa vibe. Que pena, falou um quase tudo, destaque-se apenas o papel. Vamos ver. Ah, o Caio citou lá em cima que ele tá gostando muito da live, né? Que ele tá em processo de identificação e ele tem TEA, né? Ah lá, o Caio falou que ele faz relatos sobre relatos sobre isso na minha página, Vida Nível 1. Interessante. Né? E essa parte que você falou, né, do produtos, né, que esses violentadores são produtos da sociedade, aí caímos novamente na questão da saúde emocional, né, o quanto que a saúde emocional aí faz as pessoas atacarem umas às outras, né, a gente vê, né, que se uma pessoa brilha de cá, já tem o outro lá para atacar de cá, né, se tem uma pessoa que está fazendo um trabalho ali, né, tá se esforçando ao máximo, aí tem uma pessoa que não tá com o seu emocional muito bem trabalhado, não tá naquele equilíbrio, já começa a atacar para destruir a outra, né? Então, A pessoa não pode brilhar, que já vem uma da enxadada e uma outra jogar a pá de cal, né? Então, uma enxadada pá de cal, uma enxadada pá de cal, tu não pode brilhar. Parece que é uma ofensa social. exatamente. Aí ele vai falar sobre o processo diagnóstico, o Caio, e vai falar sobre o TEA. O que mais? Que Vocês legal. são muito maravilhosos. Meninas precisando ir embora. Adorei. Concordo, Tati. Muito difícil incluir todo mundo, né? Adorei. Eu também não gosto do degrau acima, foco em ter a base. Muito bem. Felipe, já deu o nosso horarinho, olha. Foi uma live espetacular, né? Incrível os relatos, a sua participação, né? A forma como você ajudou a visualizar em várias questões, né? Que muitas vezes o pessoal não vê, né? Fica focando só em uma, né? Só em uma. Então, vamos fazer mais lives dessa aí, viu? Pra gente Vamos sim. conscientizar cada vez Muito obrigado mais pelo pessoas. convite, pela abertura, pelo diálogo, Tati, pela parceria, né? Essa sua iniciativa de rodas de conversas, né? Sobre superdotação e altas habilidades, trazendo vários temas muito importantes, né? Tais como as sobreestabilidades, as narrativas AHSD, é tudo parte de construir uma rede, né? Uma comunidade de superdotados que se apoiem mutuamente, né? E isso é o que a gente mais precisa. Sim, a gente precisa de uma rede de apoio, porque a gente é sozinho. Olha, eu estou aqui no sul de Minas, o Felipe está lá em São Paulo. Nós temos aí, olha, a Daniele está lá na Paraíba, a Patrícia está no Paraná, a Devia está no Piauí. E nós somos todos de um grupo só, né? Nós somos de um grupo de WhatsApp que nós nos reunimos. Então, esse convívio harmonioso faz bem pra gente, faz a gente crescer. E a gente adora falar e a gente adora aparecer, tá, gente? Exato. A gente Né? adora se Então, achar, porque a gente adora se encontrar. By Poliana Fogel.
Isso mesmo, a gente adora se achar, porque a gente está aí em busca. A gente achar é muito gostoso, né? Então vamos encerrar a live. Amanhã tem mais. Tem uma sequência de lives aí gigantesca para vocês, Sim, né? E não perca. lembre-se, nada de nós sem nós. Sim, obrigado, boa noite. Boa noite, até a próxima.